Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Boa Conversa. E como eu digo, é sempre bom estar com você. Conversar de assuntos que muito enriquecem o nosso conhecimento e faz da nossa vida, do nosso dia a dia, um pouco melhor. Para conversar sobre as transformações no ensino, especialmente em épocas de pandemia, recebo hoje o professor universitário Guilherme de Ângeles, íntimo da comunicação desde a infância e adolescência, começou a desenvolver sua aptidão como comunicólogo, trabalhando com sua mãe, quem não se lembra dela, né? A nossa querida apresentadora Bernadette Alves, que apresentou por muitos anos seu programa na rede TV Brasília. Guilherme, aos 30 anos, é mestre e doutor em comunicação pela Universidade de Brasília, jornalista, pesquisador e especialista em novas tecnologias. E vai falar um pouco dos desafios e transformações do ensino com suas novas tecnologias digitais. Isso interessa muito, né? A escola, o ensino, nunca mais vai ser o mesmo depois desse período de pandemia. Muito bom dia, Guilherme, seja bem-vindo. Muito bom dia, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, é um prazer poder conversar com o seu telespectador. É claro que eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre sua mãe. Referência na comunicação aqui no Distrito Federal, uma mulher que fez e faz muito pela história do Distrito Federal e com certeza nela você se inspirou para se transformar naquilo que você é hoje. O que representa Bernadette Alves para o Guilherme de Ângeles? É uma escola, é uma paixão, é um exemplo, é um norte, porque a minha mãe não só tem uma carreira muito bonita aqui no telejornalismo, no radiojornalismo de Brasília, mas também sim, teve sempre um ímpeto muito grande em formar a gente, em ensinar os nossos valores, em poder transmitir a importância de estar com a família, a importância de fazer o bem, de fazer a justiça. Então, assim, poder crescer ao lado de um exemplo tão importante e ainda mais tanto no nível profissional quanto no nível pessoal, porque com 13 anos de idade eu entrevistava o Chico Anísio, eu entrevistei o vice-presidente da República, poder ter a oportunidade de me formar como profissional, de aprender uma profissão ao lado de, sabe, alguém que ensina com amor, foi muito importante. Então acho que se hoje eu sou jornalista e se hoje eu sou professor, tem muito disso que eu aprendi com ela. E você aprendeu na prática, né? Aprendi na marra, aprendi como quem aprende a nadar sendo jogado no rio e dizendo vai que eu confio em você. Bernadette, querida amiga, um grande abraço e logo que passar esse período, se estiver pronta, eu preciso conversar com você. Eu sei que será uma grande responsabilidade entrevistar uma pessoa tão profissional quanto você, mas me dê essa honra. Estamos aqui hoje para falar sobre comunicação. Eu já quero entrar exatamente, Guilherme, nesse assunto para que nós possamos passar essa informação tão importante aí para a população do Distrito Federal. E o que você pode falar para nós dessas mudanças tecnológicas que, é claro, não vão impactar, já estão impactando a vida da população, especialmente crianças e adultos daqui para frente? Bom, nós estamos sentindo, todos nós, porque não há ser humano no mundo que não tenha sido afetado pelo que está acontecendo hoje, de diversas formas, e muita coisa realmente não vai ser o mesmo, já não é o mesmo. A maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente estuda, como busca o conhecimento, a maneira como vamos fazer compras, a maneira como votamos. Eu fico pensando no supermercado e como parece uma coisa que não faz sentido. Você entra no lugar, pega um carrinho, coloca as coisas da estante no carrinho, depois coloca do carrinho numa estante para pagar, depois tira da estante para pagar, para botar no carrinho, para botar no carro, para chegar em casa, guardar. Hoje você pode fazer tudo com um aplicativo, então os processos estão muito mais fáceis, a busca do conhecimento também, mas nem tudo são flores. Mas sabe quem vai gostar mais disso, Guilherme? São os homens, né? Que não precisar de mais supermercado, empurrar carrinho com as mulheres e colocar ali a mercadoria e pagar pelo aplicativo. Os pais também, pensa naquelas fileiras de doce, de guloseima para as crianças. Um monte de menino pedindo tudo. Um monte de menino pedindo, então muita coisa vai mudar. Na educação, acho que a principal revolução é da ordem do conhecimento. As pessoas hoje elas vão ser cada vez mais conectadas, estarem conectadas umas com as outras. Hoje é pelo smartphone, mas vão surgir outros dispositivos no futuro que vão cada vez mais aproximar isso. Nós não vamos ser só seres individuais, eu vou estar presente o tempo inteiro com todo mundo. Isso vai transformar o ensino como?
Se antes a educação era um espaço que tinha um momento específico, a criança acordava, ia para a creche, o aluno ia para a escola, depois saía, descansava, agora não. A educação vai acontecer o tempo inteiro, a todo momento. E aí cabe a nós, somos professores, aos pais, aos pedagógicos, pensar em maneiras da gente conseguir fazer cada vez mais o ensino funcionar melhor e usar essas ferramentas a nosso favor. Mas ao mesmo tempo que isso cria um avanço na educação em todas as áreas, de uma maneira geral, mas vai tornar o ser humano mais distante, mais frio, não? E uma aproximação maior da família. Parece que são os inversos. Nós nos aproximamos tanto das pessoas e nos afastamos da família. Agora parece que a tecnologia nos aproxima de tantos avanços, mas também nos leva de volta à família, né? Que nós já começamos falando logo no início. Exato. Agora, Guilherme, estamos preparados, o Brasil de uma maneira geral, as nossas escolas, as nossas faculdades, as nossas universidades estão preparadas para lidar com essas transformações? Nós temos tecnologia suficiente para isso? Nós temos tecnologia, mas nós não temos domínio e conhecimento da tecnologia para usar ao nosso favor. E a gente vê ainda muitos dilemas. Saíram pesquisas agora importantes que mostraram que as novas gerações têm níveis de QI e outros testes de aptidão menores do que as das outras gerações. São gerações menos inteligentes, mesmo tendo acesso a conhecimento a qualquer hora e tendo mais informação e mais ferramentas de aprendizagem. Ou seja, a mesma ferramenta que pode servir para o bem, ela também pode servir para o mal, se a gente não souber como usar isso. E nós vemos casos de crianças e adultos que são viciados em celulares, são viciados em tecnologia e os problemas que também podem gerar disso. E aí a grande questão é como que a gente vai conhecer e utilizar melhor essas ferramentas. A tecnologia e os meios de comunicação, eles só são meios. Se nós vamos usá-las para o bem ou se nós vamos usar isso para o mal, depende muito do que a gente quer com esse conhecimento. E aí... Mas aí surge a grande pergunta, professor Guilherme. Nesse assunto exatamente da questão da tecnologia, tudo isso que está acontecendo, é claro que ninguém esperava por isso. Pergunto para você, quais são as maiores transformações e desafios para os pais, os alunos, estudantes e agentes públicos de uma maneira geral lidarem com os desafios do mundo depois da pandemia, voltado especialmente a essa questão da tecnologia da informação? Bom, a gente vai ter mudanças radicais, muitas delas para o bem, que já são realidades em alguns países e que são desafios por conta da nossa realidade brasileira. Imagina um sistema integrado de comunicação onde todos os alunos das redes públicas mais de 5 mil municípios brasileiros estivessem conectados e a gente soubesse do desempenho de cada um desses alunos e tivesse dados comparativos sobre cada avaliação que eles fazem, sobre cada teste, o quanto que a gente poderia transformar o nosso ensino e fazer um ensino funcionar muito melhor. Saber, por exemplo, quais as disciplinas que rendem mais, quais as dificuldades que os alunos têm, mas se a gente também vive num contexto, como discutimos mais cedo, em que não há acesso aos meios de comunicação e as ferramentas, em que não há capacidade de ensinar os pais, de capacitar os professores, a gente também não vai ter nenhuma desses bens. Pelo contrário, você vai ter cada vez mais uma distância entre os alunos, os estudantes que conhecem e usam dessas ferramentas e os alunos que estão privados delas. Então o grande desafio é a gente conseguir vencer o grande quadro que a gente tem ainda no Brasil de falta de acesso aos meios de comunicação, falta de acesso à informação e de aprendizado dessas ferramentas. E nisso que você falou, nós temos aí um grande problema. A falta do professor não estar preparado para isso, para cuidar com a tecnologia. Os alunos que muitas vezes sequer têm um aparelho, um telefone, um tablet, sei lá, um computador em casa, então isso não casa. E essa é a nova realidade do Brasil, mas ao mesmo tempo uma realidade que ainda está distante daquilo que atende às necessidades, por falta de informação do aluno, do professor e também por falta daquele aparelhinho que o aluno precisa em casa. Exatamente, que é um aparelhinho, mas que transforma exponencialmente a vida e o conhecimento desse aluno. Por isso é tão importante a gente pensar nessas ferramentas para potencializar e dar novas oportunidades para esses alunos. Porque aí surge esse grande problema, o celular, o tablet, o computador, pode ser uma arma para matar, mas também para educar.
como lidar com essa situação hoje, especialmente os pais? Estando presente na vida dos filhos, principalmente na vida tecnológica e na vida digital deles. A internet não pode ser uma terra sem dono em relação a como os pais veem e cuidam dos seus filhos, porque eles vão receber influências externas e isso não vai ser positivo. Não é transformar e participar da vida no sentido de espiar, mas entender, de fazer parte, de construir o conhecimento junto. Os pais, e aí essa é a grande questão, precisam ser cada vez mais pais. Pais atuantes, pais amorosos, pais responsáveis e também que conseguem presentes e que sabem estabelecer limites. Esse é o grande desafio do mundo pós-pandemia. Como cuidar, como tratar de uma nova situação no mundo que vai ser por aplicativos. Tudo para você comprar, para você vender, ao mesmo tempo que é assustador, não deixa de ser uma revolução naquilo que está acontecendo. Permaneça conosco, continuamos com esse assunto e outros após o nosso intervalo comercial. Até daqui a pouco.